Existe um personagem em apenas um show que quase todo mundo odeia. Ele grita, surta e parece sempre estar irritado. Mas e se esse personagem sempre esteve certo? Sim, estamos falando do Benson. Hoje você vai entender o ponto de vista que muda completamente a forma de enxergar a série. E depois dificilmente você vai ver o Benson do mesmo jeito. Desde o começo, a série deixa claro quem você deve apoiar. De um lado, Mordecai e Rigby, dois amigos que são engraçados, relaxados e extremamente responsáveis. Do outro lado, Benson, um chefe chato que estraga a diversão. Só que tem um ponto muito importante. A gente vê tudo pelo ponto de vista deles. A gente acaba vendo apenas o lado da diversão, o lado da zoeira. Agora vamos tirar a lente da comédia por um momento. Benson é responsável por manter um parque inteiro funcionando. Ele responde a superiores e pode perder tudo por causa de dois funcionários que simplesmente não trabalham, quebram regras o tempo todo e fazem uma simples tarefa virar um caos absoluto. E pensando assim, Benson não parece mais um chefe chato. Ele parece estar desesperado, tentando manter tudo em controle. E aqui entra um ponto que muda tudo. Benson não é o vilão da série. Ele é a representação da vida adulta. Se você olhar com mais atenção, cada personagem representa uma fase da vida. Mordecai está no meio do caminho, tentando amadurecer, mas ainda comete erros. Rigby representa o medo de crescer, evitando a responsabilidade sempre que pode. E o Benson é o adulto. Ele é o resultado final e já entendeu como o mundo funciona, mas que paga o preço por isso todos os dias. E talvez seja exatamente por isso que muitos não gostam dele. Benson é real demais, ele não vive aventuras malucas como os outros. Ele trabalha, se estressa e cobra resultados. Ele é o tipo de pessoa que a gente acaba encontrando na vida real ou até mesmo acaba se tornando. E se você reassistir a série, vai perceber um padrão. Na maioria das vezes, Benson está certo. Ele passa tarefas simples, tenta evitar problemas ao máximo e mesmo assim tudo acaba saindo do controle. E quando ele explode, não é do nada, é o acúmulo. Existe ainda um detalhe que pouca gente percebe. Benson carrega tudo sozinho. Se algo dá errado, a culpa cai nele. Quando o parque é destruído, ele que responde. Se alguém perde o emprego, pode ser por causa dele. Enquanto isso, Mordecai e Rigby seguem em frente como simplesmente nada tivesse acontecido. Benson é o gerente do parque, ou seja, ele não está ali por diversão. Ele trabalha, tem responsabilidades, diferente dos outros, ele não pode simplesmente errar. Mas existe um detalhe importante nisso tudo, ele depende de pessoas que não o levam a sério. E isso gera uma pressão constante, porque no final, se algo dá errado, a culpa cai nele. São problemas acontecendo o tempo inteiro, mas a vida do Benson não começou assim. Pois em alguns momentos da série dá pra perceber que ele nem sempre foi desse jeito. Ele já foi um cara mais tranquilo, menos estressado. Mas com o tempo, a responsabilidade foi mudando ele, foi moldando quem ele é. E mesmo com todo esse estresse, muita gente acaba ignorando uma coisa. Benson se importa, e muitas vezes com os próprios funcionários. Ele sempre tenta manter tudo funcionando, e do jeito dele tenta fazer o certo. Porque imagina só a situação, trabalhar mesmo cansado, resolver problemas que não foram causados por você, lidar com pressão constante, tomar decisões difíceis, ser responsável o tempo todo e o mais pesado, não poder simplesmente desistir. Enquanto os outros personagens vivem aventuras malucas, Benson vive outra realidade, ele vive consequências. E tem uma parte da vida do Benson que quase ninguém comenta, mas que diz muito sobre como ele realmente é. Estou falando da solidão. Porque no meio de toda essa responsabilidade, pressão e estresse, sobra pouco espaço para ele mesmo. Enquanto todo mundo está se divertindo, criando memórias ou simplesmente ignorando os problemas, Benson está sempre ocupado, tentando resolver tudo. E isso tem um preço. A vida adulta muitas vezes é assim. Você começa a abrir mão do tempo livre, de momentos de descanso, até de relações mais próximas. Tudo para manter as coisas funcionando. E o mais curioso é que mesmo cercado de pessoas, o Benson muitas vezes parece sozinho. Não é porque não tem ninguém por perto, mas porque ninguém realmente entende o peso que ele carrega. E isso fica mais evidente quando ele tenta relaxar.
Nos raros momentos que o Benson tenta se divertir, parece que ele não consegue desligar completamente. E isso é extremamente real, porque crescer não é só ganhar liberdade, é ganhar preocupações também. E talvez uma das coisas mais pesadas da vida adulta seja exatamente assim, você nunca desliga completamente. E se você olhar com mais atenção, Benson não é apenas um personagem secundário, ele é um dos mais profundos da série. Enquanto os outros causam o caos, ele precisa resolver. E talvez seja exatamente isso que faz ele ser tão diferente, porque ele representa o lado real da série, representa a realidade. No fim das contas, apenas um show não foi só sobre aventuras malucas e zoeiras. A série também representa as fases da vida, e o Benson é aquela fase que ninguém quer chegar, mas que todo mundo acaba alcançando, porque em algum momento a responsabilidade chega. E quando ela chega, você acaba entendendo o Benson, e até mesmo perceber que você está se tornando ele.